Concluída a etapa 1, onde eu fiz a identificação dos riscos, eu passo para a etapa 2, a etapa de análise e avaliação dos riscos. Nessa etapa, são duas ações a serem feitas. Primeiro a de análise e depois a de avaliação. Na análise, eu vou verificar aqui, nesta tela que é apresentada a seguir, se os riscos que eu selecionei anteriormente realmente estão aqui, ou se porventura algum risco importante eu acabei deixando de selecionar. Imaginemos aqui que tipo de cobertura não é um risco, eu acabei selecionando indevidamente, então eu posso voltar, basta clicar na setinha de voltar aqui, vou lá em instalações e tiro a caixa de seleção do tipo de cobertura e seleciono algum risco que porventura eu tenha deixado de selecionar. Esta é a análise. Eu vou só verificar se todos os riscos estão aqui ou se tem algum que não deveria estar e eu indevidamente acabei selecionando. Feito isso, eu passo para a avaliação. Bom, então eu tenho aqui a primeira coluna é a coluna de probabilidade. A segunda é a coluna de impacto. Explicando um pouco melhor. Bom, então no grupo instalações, eu estou analisando as instalações. Eu selecionei como um possível risco o estado atual do piso. Bom, então qual que é a probabilidade, então está nessa primeira coluna aqui, qual é a probabilidade disso resultar em um desconforto térmico? Bom, então vamos imaginar que o estado atual do meu piso é terrível, ele não passa por manutenção há muito tempo, já está deteriorado, então numa escala de 1 a 9, eu vou selecionar 9, porque ele realmente está muito ruim, ok? Bom, estando muito ruim, qual é a probabilidade dele causar algum tipo de impacto no conforto térmico? Que é esta segunda coluna aqui, o impacto. Então, numa escala de 1 a 9, o quanto isso impacta? Bom, aí eu vou analisar separadamente, exclusivamente esse item. Bom, o estado atual do piso, então, eu já identifiquei que é bastante ruim. Mas a causa dele, o que ele pode trazer de impacto estando ruim, não é tão grande, porque eu tenho alguns outros sistemas de suporte, como uma resfriação, enfim, qualquer outra coisa. Então o impacto dele não é muito grande. Eu vou fazer uma análise de uma escala entre 1 e 9, vou considerar o 3 aqui. Eu repito esta operação para todos os demais. Lembrando, aqui estão sendo apresentados exclusivamente os itens que eu selecionei na etapa anterior. Vamos selecionar algum outro aqui. Vamos imaginar que a disponibilidade de água em quantidade suficiente. Poxa, eu tenho um grande problema de fornecimento de água. A minha região é uma região com um problema sério de fornecimento de água. Então, é muito provável, né, que eu vá ter problema com disponibilidade de água. E qual é o impacto que vai causar? Poxa, faltou água na instalação, o impacto é enorme. Então eu posso considerar aqui 9 também, ok? Eu vou fazer isso para todos os riscos que eu selecionei aqui, ok? Eu vou fazer essa análise de qual a probabilidade disso acontecer e, se acontecer, qual vai ser o impacto causado. Tipo de cobertura, por exemplo. Olha, a minha cobertura não está tão ruim. Ela não é uma cobertura excelente, mas ela está mediana. Então, vou considerar aqui um 3 de probabilidade. E o impacto dessa cobertura? Poxa, uma cobertura inadequada impacta muito. Eu estou numa região em que não tem muita arborização. A minha instalação está numa região onde a incidência do calor é muito grande. Então, o impacto é grande. Vou considerar um impacto 7, por exemplo. Lembrando, essa é uma etapa de avaliação necessária e muito crítica, mas que depende de criação para criação. Então, o que pode ser um risco bastante grande
para minha criação hoje, que eu selecionei aqui, que tem uma probabilidade grande, não é a mesma de outra. E o impacto também é variável. Então, por isso que é uma etapa muito importante, muito analítica, que tem que ser feito com bastante critério. Só para continuar, eu vou aleatoriamente mudar os valores aqui, lembrando que deve ser feita uma análise de cada um deles, criteriosa, cuidadosa, sem pressa, verificando probabilidade e impacto. Por exemplo, eu estou no grupo equipamentos, disponibilidade e qualidade da internet. Poxa, eu faço monitoramento, mas a internet é precária, eu não tenho. Com disponibilidade boa. Então, a probabilidade é 9 de acontecer. Né? E o impacto? Poxa, eu não consigo fazer o controle nenhum se eu não tiver essa internet. Então, eu venho aqui e seleciono um impacto 9 aqui. E faço isso para todos os outros. Né? Nenhum desses riscos apontados aqui deve não receber essa análise. Então, todos devem ser avaliados aqui. Como eu disse, vou selecionar valores aleatórios só para gerar o relatório aqui em seguida. E faço isso para todos os itens. Todos os riscos eu seleciono alguma coisa. Feito isso, eu clico em calcular o risco, que o relatório final já vai ser gerado. Vou clicar em calcular o risco e aqui o sistema vai fazer uma solicitação de autorização para gerar o PDF, porque o relatório ele já é gerado num PDF que você pode compartilhar, imprimir e fazer uso dele de qualquer forma. Então, clicando em OK, ele vai pedir para eu achar dentro dessa lista de aplicativos aqui a permissão do acesso. Tá vendo? Ele aparece aqui sem a permissão, eu vou puxar ele aqui para permitir. Clicando em voltar, o relatório já vai ser gerado e é apresentado aqui. Esse relatório é apresentado na sequência de maior impacto, ou seja, os que são apresentados em vermelho são riscos iminentes, riscos muito graves. Os amarelos são riscos intermediários ou médios e os que são apresentados em verde são riscos leves. A ação gerencial aqui deve concentrar os primeiros esforços em solucionar os problemas apresentados em vermelhos, os riscos apresentados em vermelhos. Em seguida, passa para os amarelos e depois os leves. Grosso modo, podemos entender que a primeira ação, a ação de curtíssimo prazo, deve ser concentrado nesses riscos apresentados como severos, em vermelho. Em seguida, de médio prazo, concentrar nos que são apresentados como medianos, como intermediários, apresentados em amarelo. E, em seguida, parto para os riscos mais leves. Importante salientar que, se for apresentado aqui como risco, ele pode causar algum tipo de impacto. Como nem sempre eu consigo resolver todos esses problemas de uma vez, a ordem recomendada para solucionar esses problemas é nesta apresentada aqui, iniciando para os riscos mais críticos, depois os riscos moderados e depois os leves. Só para visualizar melhor, então é apresentado aqui como risco crítico. Dentro da categoria instalações, uma subcategoria água, o risco é a qualidade da água. Então, qual o possível tratamento para a qualidade da água? Então, é gerada aqui uma proposta de tratamento. Não significa que isso é totalmente adequado para a sua criação. Pode ser que existam ações melhores, mais eficientes, que você vai ter que analisar de acordo com a sua criação, de acordo com a sua localização, de acordo com as suas disponibilidades financeiras e assim por diante. Ok? Então, este relatório é gerado e o processo de tratamento deve seguir com as orientações da forma que estão aqui.